Neste vídeo, nós vamos resolver diversos exercícios do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física, volume 1, do Halliday, Resnick e Walker, começando pelo problema 6. A figura 5.23 mostra uma caixa em 4 situações nas quais forças horizontais são aplicadas. Ordene as situações de acordo com o módulo da aceleração da caixa, começando pela maior. Aqui é uma aplicação direta da segunda lei de Newton, onde nós temos que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Nessa situação, a massa é sempre a mesma, e a gente quer saber qual vai ser a maior aceleração. Logo, pela equação, a gente consegue ver que a maior aceleração é aquela onde o somatório das forças é maior. Todas as forças aqui estão ao longo do eixo x, então vamos colocar que essa força é x e essa aceleração também é ao longo de x. Na situação A, nós temos 6 newtons para a direita. Se eu considerar o sistema cartesiano, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, o somatório das forças aqui vai ficar mais 3 newtons para a direita. Na letra B, eu vou ficar com 60 newtons para a direita e 58 para a esquerda. Então, vai ficar 60 menos os 58 é igual a mais 2 newtons. Na letra C, vai ficar 15 menos o 13, vai dar também mais 2 newtons. O positivo já indica que é para a direita. E na letra D, eu tenho que somar esses dois aqui. 25 mais 20, que vai dar 45, menos o 43, que resulta também em mais 2 newtons. O maior entre todos é a situação A. A maior força é a situação A, logo a maior aceleração também, sabendo que a massa é sempre a mesma. E depois nós temos que o B, o C e o D ficaram iguais. Posso colocar assim, que o A é maior do que o B, que por sua vez é igual ao C, que por sua vez é igual ao D. Vamos resolver agora a pergunta 8. A figura 5.25 mostra 3 gráficos da componente Vx de uma velocidade e 3 gráficos da componente Vy. Os gráficos não estão em escala. Que gráfico de Vx e que gráfico de Vy correspondem melhor a cada uma das situações da pergunta 1? Eu já coloquei aqui a figura da pergunta 1 que a gente resolveu já no vídeo anterior. Quais eram as forças resultantes em cada uma das situações? Assim, o que a gente vai fazer agora é fazer a associação dessas forças com esses gráficos de velocidade. Como que a força se relaciona com a velocidade? Se relacionam através da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Logo, se a força, o somatório das forças, a força resultante, é diferente de zero, isso significa que eu tenho aceleração. Em todas essas situações aqui, a gente percebe que existe uma força resultante diferente de zero. Logo, em todas as situações, nós teremos aceleração. Se tem aceleração, significa que a velocidade não pode ser constante, certo? Bem, mais ou menos. O que a gente tem que analisar são as componentes, Será que a aceleração ela existe em x e em y para todas as situações? Mais ou menos. Vamos lá ver. Vamos analisar agora um por um. Situação 1. A força resultante é igual a mais 3 newton em J. Isso significa que a força resultante em x é zero. Então, na situação 1, não tem aceleração em x, logo a velocidade em x é constante. Então, a situação 1, o gráfico de velocidade em x é esse. Mas no gráfico de velocidade em y, a força é positiva, a aceleração então vai ser positiva, isso indica que a velocidade está aumentando no sentido positivo ao longo do tempo. A situação 1, o gráfico correspondente em y é esse.
Agora a situação 2. A força resultante, ela está somente em I. A força resultante em J é zero. Então, na situação 2, o gráfico de VY em função do tempo é esse, onde a aceleração é zero. Isto é, a velocidade permanece constante ao longo do tempo. Mas a aceleração em x não é zero, porque tem força resultante ao longo do eixo x. A x aqui, então, vai ser positivo. Isso indica que a velocidade está aumentando com o tempo no sentido positivo. Esse é o gráfico referente ao 2. 3. Força resultante eu tenho tanto em x quanto em y. Agora sim, eu posso dizer que os gráficos eles necessariamente vão ficar nessa parte aqui. Porque tanto em x quanto em y, a aceleração é diferente de zero. A aceleração em x é positiva, a aceleração em y é positiva. Se aqui é positiva, força positiva, aceleração positiva, isso indica de novo que a velocidade, tanto em x quanto em y, está aumentando com o tempo no sentido positivo. E por fim, a situação 4, eu tenho uma força resultante tanto em x quanto em y negativa. Se a associação aqui, da força resultante em x é negativo, isso indica que a aceleração também é negativa. Se a aceleração é negativa, isso vai indicar que a velocidade está diminuindo com o tempo. A mesma coisa vai acontecer em y. Velocidade diminuindo com o tempo, se a gente considerar aqui que está indo no sentido negativo, ela está ficando cada vez, vai indo para números menores. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Porque a gente pode pensar geralmente diminuindo em termos de módulo, que está chegando a zero, se aproximando a zero. Mas o que significa uma velocidade negativa? Isso significa que ele está indo num sentido contrário àquele que a gente estipulou, que é um sentido positivo do movimento. Isto é, quando o móvel vai para a direita, eu considero que a aceleração é positiva, quando o móvel vai para a esquerda, eu considero que a aceleração é negativa. Essa velocidade está aumentando com o tempo em módulo, embora em termos absolutos ela esteja diminuindo, porque está indo para o sentido mais e mais negativo. É o que acontece na situação 4, tanto em x quanto em y. O exercício 10 mostra 3 blocos sendo empurrados, sem atrito, por uma força horizontal F. A gente identifica que tem uma força entre o bloco 1 e o bloco 2, que chamamos de F21, e tem uma força entre o bloco 2 e o bloco 3, que chamamos de F32. Então, essa força F, ela está empurrando todos os 3 blocos. Mas existe uma força entre o bloco 1 e o bloco 2, existe uma força entre o bloco 2 e o bloco 3. É assim que essa força aqui se distribui de maneira a empurrar o conjunto como um todo. Então, podemos dizer que a força F empurra a massa total, que é de 17 kg. A força F21 empurra uma massa que é a soma dessas duas aqui, 12 kg. E, por fim, a força 32, o que ela empurra é aquela última massa de 10 kg. Agora, é para ordenar os blocos de acordo com o módulo da aceleração e também ordenar as forças. Como todos eles estão encostando um no outro, a aceleração é a mesma para todos. Conforme a gente empurra aqui, desse lado, todos os blocos vão sentir a mesma aceleração. Qual é essa aceleração? É dado pela segunda lei de Newton. A força total é igual à massa total do sistema, que eu chamei de m grande, vezes a aceleração, que é a mesma para todos. Isto é, a aceleração vai ser essa força dividido por 17. Ok,
E a força 2,1? Se eu escrever uma equação para ela, força 2,1 é igual à massa que ela leva, vezes a aceleração, que é a mesma para todas, é essa aqui. Então, vou fazer essa substituição, a massa aqui é 12, a aceleração dividido por 17. E a força 3,2, mesma coisa. A massa, que a força 3,2 leva, vezes a aceleração, aqui então vai ser 10, vezes a aceleração, que é a força dividido por 17. Aqui já percebi que cometi um erro, ó. Não é o A aqui, é o F. Vamos fazer isso aqui na calculadora para ver quanto que dá. Resultou em 0,71 F e 0,59 F, isto é, a força 2,1 é 71% do valor da força total F, a força 3,2 é 59% da força total F. Em termos da aceleração, então, todas são iguais, né? Todas têm a mesma aceleração, A1 igual ao A2 igual ao A3. Mas em termos da força, então, nós temos que a força F vai ser maior do que a força 2,1, que por sua vez é maior do que a força 3,2. Essa é a relação. Agora a gente vai resolver um dos problemas do capítulo 5. Problema 7. Duas forças agem sobre a caixa de 2 kg. Nós estamos fazendo uma visão superior, uma visão a partir de cima, mas apenas uma das forças é mostrada. O exercício nos dá o módulo da força, o módulo da aceleração e o ângulo que a aceleração faz com o eixo y no sentido negativo. E pede a segunda força na notação de vetores unitários e também o módulo e o ângulo em relação ao semi-eixo x positivo. Para que a gente faça isso, a gente vai usar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que o somatório das forças em x é igual a massa vezes a aceleração em x e o somatório das forças em y é igual a massa vezes a aceleração em y. Sendo assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é decompor essa aceleração. Vou decompor a aceleração numa componente y e decompor a aceleração em uma componente x. Somente pelas componentes a gente já consegue ver que realmente precisamos de uma segunda força aqui, essa F1. Ela não dá conta de uma componente de aceleração em x e em y. Mas para onde vai apontar essa outra força? Para onde vocês acham que ela deveria apontar? Se a outra força apontasse no primeiro quadrante, em qualquer lugar no primeiro quadrante, eu não teria essas componentes de aceleração. Se aponta aqui no segundo quadrante, eu consigo explicar o AX, mas não consigo explicar o AY. A outra força, ela vai precisar apontar em algum lugar aqui para o terceiro quadrante. Isso eu consigo identificar só pelos vetores, mas eu não consigo identificar valores aqui. E também fica claro que se fosse no quarto quadrante, eu não conseguiria explicar essa aceleração em x. Essa força aqui também tem duas componentes. Essa força vai ter uma componente em y e ela tem uma componente em x. Agora eu vou aplicar aqui somatório das forças em x. Vou determinar que o sentido positivo de x é para a direita, o negativo para a esquerda. Então, vai ficar mais F1 menos F2x igual a massa vezes a aceleração em x, mas percebam que a aceleração em x está apontando no sentido negativo. Então, ela fica menos ax. Eu quero saber a força 2x, então, eu vou isolar a força 2x. Força 2x é igual a menos massa vezes. Quem é a x? Nós estamos vendo aqui que
O AY está próximo do ângulo, então o AY é definido como A vezes o cosseno do θ. Tá junto do ângulo, se refere ao cosseno. E o AX, então, vai ser o A vezes seno do θ. Que eu vou botar aqui A seno de θ menos F1. Então, o valor de F2x vai ser igual. Percebam que está tudo negativo, então eu posso multiplicar tudo por menos 1, vai ficar positivo agora. F2x é igual a massa, vale 2. A aceleração vale 12 seno de 30 graus menos o F1 que vale 20. Isso aqui resulta em 32 newtons. Agora, vamos fazer o outro, em Y. Não tem ninguém no sentido positivo, só tem alguém no sentido negativo. Então, fica menos F2y é igual a massa vezes a aceleração em Y, que eu também identifico que está no sentido negativo. Fica assim. Também posso multiplicar aqui tudo por menos 1. Fica 2y igual a μA seno, opa, não, seno não, cosseno de 30 graus. Isso resulta em 2 vezes 12 vezes o cosseno de 30 graus, que dá 20,8 newtons. Estas, então, são as componentes de x e de y da força, mas o problema está pedindo a segunda força na notação de vetores unitários. Na notação de vetores unitários, essa força fica menos 32 newton e menos 20,8 newton J. Esta é a letra A. Letra B, qual é o módulo dessa força? O módulo da força a gente calcula fazendo raiz quadrada do primeiro termo ao quadrado mais o segundo termo ao quadrado. Faz isso na calculadora, resulta em 38,17 newtons. E a letra C, o ângulo em relação ao semi-eixo do x positivo. Quer saber que ângulo faz? A força 2 em relação ao semi-eixo x positivo, não negativo, então é isso aqui, ó, é isso aqui que ele está pedindo, isso é o φ. Nada impede, né, pessoal, de eu encontrar aqui o θ, vou chamar esse aqui de θ, e depois a gente encontra o φ diminuindo 180 menos o θ. Acho mais fácil fazer isso, porque a gente consegue visualizar aqui que nesse caso o cateto oposto se refere ao F2y, o cateto adjacente ao F2x. Então, aqui a gente calcula o C através da tangente do θ, vai ser igual o cateto oposto, que é a componente F2y, e o cateto adjacente à componente F2x. 20,8 dividido por 32 é igual a 0,65. Faz o arco tangente desse valor. Encontramos aproximadamente 33 graus. Para achar o φ,
a gente faz 180 menos 33 graus, resulta em 147 graus. Isso aí. Nesse site do Physics Classroom tem uma atividade legal, roda no próprio browser, com diagramas de corpo livre. Infelizmente está tudo em inglês. Não testei para saber se o browser eventualmente faz a tradução. Mas a gente usa os controles da tela para fazer os desenhos dos diagramas, né, de força em diferentes situações. E ele corrige para a gente. Por exemplo, aqui, situação 1. Nós temos uma força sendo aplicada em uma caixa para empurrar essa caixa ao longo do chão no sentido direito. É para ignorar a resistência do ar. Se tem uma força sendo aplicada para a direita, eu sei que ela está lá, uma força aplicada. Mas desde que essa caixa está no chão, ela também vai sentir uma força para cima, que é a força normal. E vai sentir uma força para baixo, que é a ação da gravidade, que a gente chama de força-peso. Se não tem resistência do ar, ok, mas eu imagino que tenha um atrito, no sentido contrário aqui, né? Vamos ver, friction, um atrito. E depois que eu fiz isso, eu posso vir aqui e checar a minha resposta. E aqui diz então que eu consegui fazer o desenho para essa situação. Volta para o menu e testo outras situações. Bacaninha, né?